O caso que eu vou mostrar para vocês hoje é considerado pelos ufólogos mais conceituosos do mundo como um dos mais importantes da história da ufologia. Tudo porque ele foi muito bem documentado e ele apresentou mais de 80 testemunhos de militares de diferentes patentes e também teria deixado mesmo evidências físicas. Esse caso é mundialmente conhecido como The Rendlesham Forest Incident, ou o incidente na floresta Rendlesham. Tudo aconteceu em dezembro de 1980 na base Bentwaters Woodbridge, que ficava na Inglaterra e era na época uma das maiores comandadas pela OTAN. Essa base guardava um grande segredo. Eles armazenavam armas nucleares e também vários militares, como disse antes, de várias patentes, viram coisas incríveis acontecendo lá por 3 dias consecutivos, incluindo mesmo contato com um objeto que seria de origem extraterrestre. Eu sou o Rafael do canal Conspirando os Fatos, fica aqui comigo até o final que eu vou te mostrar muita coisa interessante sobre esse caso, incluindo trechos de uma sessão de hipnose de um dos envolvidos e também uma mensagem de código binário que foi traduzido e traz uma mensagem bem assustadora. Se você ainda não se inscreveu no canal e estiver curtindo logicamente o conteúdo, não esquece de dar um apoio, se inscreve e ativa o sininho, aí você não perde os vídeos. As bases Bentwaters e Woodbridge eram 2 bases idênticas que ficavam a mais ou menos 155 km de Londres, no condado de Suffolk. Essas bases foram construídas pela Royal Air Force, ou a Força Aérea Royal Britânica, durante a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos em 1942. Aos redores da base, praticamente entre as 2 bases, fica a floresta de Rendlesham, que tem aproximadamente 15 km². E seria uma localização estratégica, porque essa floresta ajudava a camuflar as bases aéreas. Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, essa base foi oferecida para os Estados Unidos, que estavam utilizando e colocaram 12 mil militares para trabalhar nessa base. Agora, em 1958, a Força Aérea Americana começou a dividir com os Estados Unidos essa base, que estaria ainda sob o comando da OTAN. Mas logo depois do final da Guerra Fria, essa base foi praticamente fechada e encerraram as atividades. Quem comandava essa base era o coronel Ted Conrad, que tinha como um subcomandante o coronel Charles Halt. Estou mencionando o nome dos dois porque eles têm um papel muito importante neste caso. As noites de 26, 27 e 28 de dezembro de 1980 marcaram para sempre a vida de muitos militares que estavam trabalhando naquela base. Tudo porque estranhas luzes que mudavam de cor entre laranja, branco, azul começaram a aparecer por 3 dias consecutivos nessa floresta de Rendlesham. E esses avistamentos aconteciam sempre depois da meia-noite. Então vamos começar pelo dia 26, o primeiro contato. Tudo começou quando John Burroughs, que era um aviador da aeronáutica, ele estava patrulhando um dos portões da entrada leste da base de Woodbridge, quando por volta de 3 da manhã, seu superior, que era o sargento Bud Stevens, ele passou lá na entrada da base com uma caminhonete e pediu para que John Burroughs entrasse, que eles precisavam investigar alguma coisa que estava acontecendo na floresta. Ele não deu muita explicação para John, mas quando eles pararam a caminhonete, desceram da caminhonete e começaram a entrar na floresta, eles viram essas luzes que mudavam de cor, se movimentavam, giravam, e eles ficaram muito assustados, então voltaram para a base imediatamente. Eles não quiseram passar essa informação pelo rádio, porque eles estavam com medo de ser praticamente ridicularizados pelo resto da base. Então eles pegaram o telefone que ficava na entrada da base e ligaram para o centro de comando. E esse centro de comando, a mesa de comando, enviou o sargento Jim Penniston, que era um sargento que já tinha experiência de 7 anos trabalhando com fenômenos e também trabalhando com investigações de desastres aéreos e também fazia parte de segurança da aeronáutica. O Bud Stevens não quis ir, mas então o Jim Penniston e o John Burroughs, que foi o primeiro que foi lá com o Bud Stevens, eles entraram nessa caminhonete acompanhados de mais um cara, que era o Ed Cabanzak. Ele era um soldado, ele tinha um ranking de soldado naquela época.
Então eles fizeram a mesma coisa, deixaram a caminhonete lá, estacionaram e começaram a adentrar a floresta. E eles estavam narrando tudo isso para o cara que estava no comando lá na base, que se chamava Fred Burrow. Só que quando eles foram entrando na floresta, eles começaram a perceber que os seus instrumentos, tipo a bússola, o rádio, né, de comunicação, estavam falhando muito. Já dentro da floresta, esses 3 oficiais começaram a reportar que as luzes estavam ficando muito intensas. Praticamente eles não conseguiam nem olhar diretamente para essa luz. Mas mesmo assim eles foram se aproximando dessa luz e ficaram a praticamente 3 metros da luz. Então essa luz começou a diminuir a intensidade. Essa foi a última coisa que o Jim Penniston relatou pro Fred, que estava lá no outro lado do rádio na base. Depois disso, eles teriam perdido contato por 45 minutos. Tanto que o Fred Burrow, em 2 de janeiro de 1981, alguns dias depois, ele fez um relatório confirmando toda essa história, até no ponto que eles teriam perdido o contato. Mas aí a história vai ficando incrível. O Jim Penniston, que era o sargento que eu te falei que já tinha 7 anos de experiência, ele se aproximou do objeto e teria tocado nesse objeto e começou a fazer anotações e tirar fotos. Mas antes de tocar no objeto, ele teria descrito esse objeto para o Fred, que estava no rádio. Ele disse que parecia que era um objeto mecânico na forma triangular que não tinha nenhum trem de pouso, mas ele estava parado, estático, mas parecia que estaria funcionando. Pelas descrições dele também, o objeto era negro com uma superfície brilhante, como se fosse de vidro praticamente. E depois que ele perdeu o contato e começou a descrever a nave, ele realmente disse que quando tocou a nave, ele percebeu que tinha praticamente uma superfície de vidro, como se ele estivesse tocando uma mesa de vidro. Você pode ver todas essas imagens que eu estou mostrando aí, foram os desenhos que o Jim Penniston fez, porque ele sempre carregava um bloco de notas, porque ele fazia investigação de desastres aéreos, então ele sempre andava com esse caderninho dele. O Jim Penniston estava descrevendo todos os detalhes, e também descreveu no caderno e fez desenhos que na parte dianteira desse objeto haviam objetos desenhados como se estivessem em alto relevo, como se estivessem na linguagem Braille, né, naquela linguagem para pessoas deficientes visuais. E ele começou a tocar esses objetos, mas quando ele começou a tocar esses objetos, ele recebeu várias mensagens, como se fossem mensagens telepáticas. Ele começou a ver vários zeros e uns na sua cabeça. Quando ele tirou a mão, ele parou de receber essa mensagem, mas ele registrou todos esses zeros e uns neste caderninho também. Ele deixou guardado por 30 anos. Depois, no final do vídeo, eu vou te contar o que estava falando nessas mensagens, porque eram mensagens em códigos binários. Tudo isso que aconteceu, do momento que eles chegarem e o Jim tocou o objeto, teriam passado 45 minutos. E logo depois disso, a nave tinha começado a ligar as luzes de novo, começou a movimentar lentamente e praticamente desapareceu. Ela levantou o voo, ele se recuou, né, porque ele assustou, e a nave desapareceu em menos de 1 segundo. Uma coisa muito estranha nisso é que os 3 oficiais que estavam lá, o Jim, o John e o Ed, eles disseram que não sabiam o que tinha acontecido com um ao outro. Eles perderam o contato visual, então cada um teve praticamente uma história diferente. O Jim tocou na nave, o Ed estava observando tudo, enquanto o John, praticamente ele perdeu toda a sua memória, ele não sabia o que tinha acontecido. Mas enfim, então eles entraram na caminhonete, se encontraram de novo e voltaram para a base. Eles estavam com medo, eles não sabiam se deviam reportar ou não o que tinha acontecido para o superior, né, que era o Coronel Holt, porque eles estavam com medo, como sempre, de ser ridicularizados por essa história. E naquela noite também, o Jim Penniston, que era o sargento, ele não conseguiu dormir. E sabe o que ele fez? Ele voltou sozinho no local onde foi encontrado esse objeto e ele tirou uma forma de gesso de buracos que teriam ficado, buracos que teriam marcado esse triângulo. E depois de muitos anos, ele até apresentou essas formas que ele tirou em gesso dessas marcas. E ao fim eles reportaram o que aconteceu. Eles fizeram um relatório, conversaram com vários superiores e receberam ordens para não falar nada do que tinha acontecido. O dia seguinte, no dia 27 de dezembro, começou um pouquinho muito estranho. Ninguém falava de nada sobre o assunto.
mas eles trocaram o turno, né? O pessoal que estava trabalhando naquela noite anterior estava de folga, então eles alocaram outra equipe para vigilar os portões da base. Uma soldado chamada Lauren Bowen, que só tinha 18 anos, ela tinha acabado de entrar na Força Aérea, ela foi alocada para vigiar o portão leste de Woodbridge. E durante seu turno, também logo depois da meia-noite, ela avistou uma luz grande, enorme. Ela começou a reportar pelo telefone. Ela pegou o telefone, estava ligando para a base de comando e disse: olha, tem uma luz laranja enorme mudando de forma em cor bem na direção da floresta. E no telefone ela teria falado que essa luz estava com 3 tons diferentes de laranja. Laranja claro, escuro, como se fosse mesmo uma bola de fogo. E ela disse que essa luz aos poucos foi se movendo e foi começando a baixar, como se estivesse praticamente pousando na floresta, até que ela não conseguiu ver mais a luz. Então a base de comando mandou outro sargento lá que se chamava John Trementose para ver o que estava acontecendo. E o John também avistou a mesma luz um pouco antes. E neste momento o Trementose e a Lori estavam juntos lá na base, na entrada da base, e eles começaram a escutar pelo rádio uma comunicação entre uma tenente, Bonnie Templin, e um cara que era um sargento que se chamava Bobby Ball. Eles estariam na floresta naquele exato momento que a luz apareceu, e a Bonnie estava desesperada no rádio, reportando para a base de comando que a luz teria praticamente invadido o carro e ficado muito forte, e ela não sabia o que fazer. Então agora você pensa, né? Vamos dar uma pausa aqui. Por que esse caso é importante? Porque todas as patentes dessas pessoas que reportaram essas coisas malucas, eles tinham altas patentes, tenente, coronel, sargento. Não que os outros soldados não tinham nenhuma confiança ou credibilidade, mas são pessoas que tinham muita coisa a perder, né? Eles tinham cargos já, eram pessoas com cargos promissores já, né? E logo depois desse ocorrido, a torre de comando, a base de comando, teria falado que era para eles se acalmarem, porque essa luz estaria vindo do farol. Tinha um farol na praia, né? Um farol de navegação, e que se chamava farol de Offward, e essa luz seria a luz do farol que estaria adentrando a floresta. Mas todos reportaram que essa luz estava na direção completamente oposta do farol. O dia 28 de dezembro foi crucial para todo esse caso, porque ele relata o envolvimento do coronel Charles Halt. Não sei se você lembra, o Charles Halt era o subcomandante da base. Então, durante o jantar de Natal que eles estavam celebrando daquela noite, ele recebeu ordens do coronel Ted Conrad para ir na floresta acompanhados de 4 militares para investigar uma coisa que estaria acontecendo naquele momento, que seria mais uma vez avistamentos bizarros de luzes que estavam incomodando e deixando vários oficiais em pânico. O Halt ele já estava cansado dessa história, então ele foi muito convencido, né, na floresta que não teria nada. Ele foi lá disposto a desmascarar, né, e disposto a ridicularizar essa história toda. Mas mesmo assim ele pegou equipamentos, ele pegou um gravador de áudio, luzes, refletores, e pegou também 4 outros militares que seriam especialistas em desastres aéreos e foram para a floresta para ver o que estava acontecendo. E ele foi gravando tudo, né, nesse gravadorzinho que ele levava, e depois vou também deixar aqui uns trechos dessa fita. A equipe do Halt encontrou uma clareira com os arredores devastados e conseguiram leitura de radiação até 10 vezes acima do normal. Havia 3 marcas no chão, a cerca de 3 metros uma de outra, que formavam um triângulo, né? Tudo isso estava confirmando o que o Jim Penniston tinha falado. Essas marcas tinham aproximadamente 4 centímetros de profundidade e 18 de diâmetro, e os índices de radiação gama que foram encontrados eram ainda mais acentuados nesses buracos. Galhos das árvores também estariam quebrados naquela área e também trariam marcas de queimadura que também apresentaram altos níveis de radiação gama. Vou colocar para você aí um trechinho da fita, né, da gravação que o Charles Halt fez, que está traduzida. Looks like someone came off about 15 to 20 feet up. Some small branches about an inch or less in diameter. 0148, we're hearing very strange sounds out of the farmer's barnyard animals. They're very active, making an awful lot of noise.
a pigmentation. You just saw light where? Wait, no, slow down. Where? Right in this position here. Straight ahead, in between the tree. There it is again. Watch, straight ahead off my flash right there. So there it is. Hey, I see it too. What is it? Don't know, sir. Sergeant, can I get some? Yeah, it's a strange, small red light. Looks to be maybe a quarter to half mile, maybe further out. I'm gonna switch off it. The light is gone now. It was approximately 120 degrees from the site. Is it back again? Yes, sir. Go down the flashlight, sir. Let's move out to the edge of the clearing so we can get a better look at it. See if we can get the star scope on it. The light's still there, and all the barnyard animals have gotten quiet now. No doubt about it. There's some type of strange flashing red light ahead. It's yellow. I saw a yellow tinge in it too. Weird. It appears to be maybe moving a little bit this way. It's brighter than it has been. Yellow. It's coming this way. It's still moving from side to side. And when you put the star scope on it, it sort of has a hollow stare, a dark stare. It's like a pupil of an eye looking at you and winking. And the flash is so bright to the star scope that it almost burns your eye. É uma loucura, ele estava gravando, é um coronel da Força Aérea Americana gravando isso, falando que avistou uma luz redonda que tinha um formato parecido com um olho que piscava. E depois disso, né, esse facho de luz grande que teria praticamente atingido eles, né? Mas enfim, né, o Coronel Houghton ele estava com medo de reportar isso também, porque ele estava temendo pela sua carreira e pela carreira dos outros oficiais que estavam com ele. Porque nessa época, como eu te disse, tinha muita gente que perdia o emprego quando relatava algum acontecimento que era relacionado com OVNIs. O sargento Monroe Nevels, que estava lá com Houghton naquele momento, ele também confirmou tudo isso nos seus testemunhos, e ele deu a mesma versão durante as investigações. E naquela mesma noite, o John Burroughs, o cara que estava lá no primeiro avistamento do objeto, ele também pediu ordem para ir de novo à floresta. E ele foi acompanhado pelo mesmo cara do começo, o Ed Cabanzag. E ele, novamente, ele perdeu a memória. Ele disse, a única coisa que ele lembra é que ele viu essa luz se aproximando, e o Ed Cabanzag confirma toda essa história, mas depois disso, o John Burroughs teria praticamente caído no chão, como se tivesse desmaiado, mas ele estava praticamente envolvido pela luz. E o Ed Cabazanga disse que foi, né, ele caiu ao chão também, que ele se sentiu fraco, e depois os dois praticamente ficaram lá caídos no chão, envolvidos por essa luz. Mas o Ed lembra o que aconteceu, enquanto o John não lembra de nada. Dá uma olhada aí no trecho da hipnose que foi feita com o John Burroughs em 2007, se não me engano. Whoa! It's all right, sweetheart. What is it? Oh, there was like 20 of them. Okay, it's all right. It's all right. Tell me about them. They just were there. I've got you. As soon as I've got you. Tell me about them. oh no. It's all right. It's all right. I've got you. I've got you. Tell me about them. They're just there. Okay, what are they? Whatever. I don't know. The milky surface is there, and then they're there behind it. Okay, what do they look like? Little specks of blue lights. Okay. What do they mean? I don't know. It won't let me. They won't let you go back? Every time I go, it gets strong. Oh, and it wants to pull me towards it. And when I think it comes towards me, and then it pulls me towards it. Oh, it's wrong. Oh. What are they? Oh, they're coming at me. It's lights that are coming at you? The little ones. It's okay. What does it feel like when they come at you? It just startles me. Okay. Oh, God. You're all right. I've got you. What else? See? Just huge. Now it's getting bigger and bigger, like milky white object or substance. It just keeps going up, down, wider, smaller. Then there's an eye or something behind it.
What's interfering with your ability to go back in time? Every time you ask me to go back, the smaller objects or the thing appear and it gets stronger. Now there's a hole between it, like a hole's opening up. Do you see anything in the hole? No. Just follow me. I don't know. O Coronel Halt decidiu reportar tudo o que tinha acontecido. Aí as coisas foram ficando muito sérias e entrou o envolvimento da Força Aérea Americana, da inteligência americana e também da Força Aérea Britânica. Eles abriram uma investigação e pediram para o Coronel Halt escrever um relatório com os detalhes de tudo o que tinha acontecido. Ele disse que faria esse relatório somente se as autoridades decidissem investigar a fundo o caso. Então eles deram a palavra e disseram que iam investigar. Então ele fez esse relatório e ele intitulou o relatório como Luzes Inexplicáveis. Mas ele deixou muito detalhe de fora. Logicamente que eu acho que foi de propósito, porque ele estava com medo. Mas muitas coisas ele relatou, né? Sobre as luzes, sobre o formato, né? Sobre tudo que aconteceu junto lá aos 4 oficiais, sobre a taxa de radiação que foi alta. Mas mesmo com esses relatórios que tinham muitos detalhes, a Força Aérea Americana e Britânica decidiram que não valia a pena investigar a fundo tudo o que tinha ocorrido. Muito estranho, né? Porque os detalhes estavam lá. Enfim, esse caso é muito parecido com a Operação Prato no Brasil, que o link está aqui em cima. Porque foi a mesma coisa. Quando os relatos do coronel, né, foram ficando mais intensos e trazendo mais detalhes, eles decidiram praticamente encerrar as investigações. Essa história ficou dormente lá por quase 3 anos, mas em outubro de 1983, um tabloide britânico chamado News of the World, ele publicou uma manchete na primeira página de seu jornal, relatando tudo o que tinha acontecido nesse caso. Não sei como, mas eles conseguiram acesso ao relatório do Coronel Halt. E eles colocaram isso na página do jornal também, tudo que o relatório do Coronel Halt estava dizendo. Aí isso foi muito bom, porque as autoridades eles reabriram o caso e começaram a investigar de novo, a interrogar todos os envolvidos. Mas como sempre, os relatórios das investigações foram praticamente ridículos, né? Eles deixaram várias explicações que não tem nada a ver. A primeira seria o farol de Offord, que eu te disse antes, que essa luz seria a luz do farol que ele circulava na floresta e dava esse efeito especial por causa das nuvens, que aquela região era muito nebulosa, então eles não viam o farol, mas viam somente as luzes entrando na floresta. O que isso foi praticamente descartado, porque, gente, os caras seriam todos profissionais da aeronáutica, né? Você acha que eles não conseguiriam distinguir entre um farol e uma luz estranha? Outra explicação foi sobre um meteoro que teria caído naquela região. E realmente aconteceu. Parece que um astrólogo lá registrou que realmente teve um meteoro que caiu. Mas, gente, um meteoro, o que você veria você realmente veria essa bola de fogo, mas seria o quê? Questão de segundos, né? E seria um dia só, não 3 dias. Essa versão também foi muito contestada por muitos historiadores, investigadores e ufólogos. Aí começaram, né, a viajar mesmo na maionese. Disseram que esse drone, né, esse objeto que foi lá, que pousou, ele era um drone soviético. Então essa versão, ela confirmava que existia um objeto, mas seria um objeto, um drone soviético que estaria espiando essas 2 bases por elas armazenarem, né, armamentos nucleares. Agora, bom, pelo menos essa teoria ela confirmou que havia um objeto. Agora a última teoria que ficou, né, mais comentada lá foi a teoria de testes psicológicos, que tudo seria uma armação para testar esses envolvidos, né? Que também é muito estranho. E aí ainda teria uma teoria que tudo isso foi uma armação, uma grande pegadinha. O que eu acho isso completamente ridículo, porque você acha que 80 militares de altas patentes realmente organizariam toda essa farsa? Para quê? Para que eles colocariam, né, suas carreiras em perigo e criando uma coisa que não existiu?
Então, isso realmente, na minha opinião, parece que eles tentaram e tentam encobrir até hoje essa história. Mas antes de terminar, como eu te prometi no começo, eu vou te mostrar um pouquinho sobre as mensagens de código binário que o Jim Penniston teria recebido naquele dia. Lembra que eu te falei? Na primeira noite, lá no primeiro contato, o Jim Penniston se aproximou e tocou naqueles símbolos estranhos? Então, quando ele tocou, ele recebeu essas mensagens. Então ele guardou por 30 anos no seu bloco de notas e ele resolveu realmente procurar um especialista para traduzir aquilo, porque ele nunca pensou que tinha um sentido, mas ele disse, deve ter alguma explicação. Então ele levou para esse programador de computação e que era especialista também em criptologia, né? E ele desvendou, ele conseguiu decifrar o código. E essa mensagem que foi traduzida dos códigos: exploração contínua da humanidade para avanço planetário. E também essas coordenadas abaixo, que se você coloca essas coordenadas abaixo, ela vai dar numa ilha que praticamente desapareceu. Ela é chamada de Ilha de High Brasil. Essa Ilha de High Brasil seria praticamente uma lenda celta, que ela fica bem perto da Irlanda, e dizia que era uma ilha com um povo muito rico, que tinha vários tesouros, enfim, ouro. E essa ilha teria desaparecido e estaria submersa naquela localidade, e essa coordenada leva a essa ilha. Para concluir aqui, esse caso ele é muito fascinante, como você pode ver. Realmente tem muitos testemunhos e também tem muitas evidências, incluindo as marcas nas árvores e as marcas no chão. Isso não prova que foi uma nave extraterrestre que estava lá. A gente não tem ideia o que pode ser, mas eu confio muito no testemunho desses militares de alta patente, porque na minha cabeça eles não teriam motivo algum para inventar isso. Eles não queriam perder o emprego, eles já tinham uma carreira promissora já. Eles continuaram na Força Aérea depois disso. Não é que eles saíram, foram demitidos, eles continuaram. Eles eram profissionais muito bem conceituados. Então, no meu ponto de vista, até hoje o governo americano e britânico tentam encobrir essa história e vão continuar encobrindo. Eu acho que nunca vai ter uma explicação. E somente as pessoas que experimentaram isso sabem o que eles viram, né? Porque infelizmente as fotos que o Jim Burrows tirou nunca foram publicadas. E ele tirou. E tinham fotos, tinham gravações. Ele mandou tudo isso para a inteligência americana e britânica, mas desapareceu. Ele não tinha uma cópia disso, né? Então, enfim. Estou curioso para saber o que você acha desse assunto, se você tem outra explicação, ou se você leu algo sobre o assunto que traz uma explicação mais convincente. Deixa seu comentário aqui embaixo, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo e esteja curtindo o canal. E se estiver, dá seu apoio aí, é de graça. Um grande abraço, gente.